Mais uma análise obsessiva no ar. Estamos aqui novamente, reunidos, eu e Carlinha, e hoje vamos de Roma. Filme italiano? Filme dos gladiadores? Nananina, não. Alfonso Cuarón, no que eu acho que talvez seja o melhor filme da Netflix, vendido como original Netflix. E filme 2018, já vai fazer aí 8 anos, que beleza. Quem diria que demoramos tantos para falar deste filme? E aí, Carlinhos, o que você achou de Roma? Eu fiquei encantada, encantada com a sensibilidade do filme. Não conhecia. É um filme que tá na minha lista para assistir há muito tempo, mas como eu achei que era um outro tema que fosse ser meio pesado para mim, talvez, aí eu fui deixando de lado, deixa pra lá, deixa pra lá. Então, e também é mais longo, né? Acho que tem 130 e poucos minutos, se eu não me engano, 138, sei lá. E aí eu ia deixando de lado, mas nossa, foi muito bom. Falei que preciso ver o filme pra chorar. Aí foi sua sugestão, deu muito certo. Chorei muito, chorei horrores. Tiro E e é isso. queda. Foi tiro e queda. Se passa nos anos 70, né? E conta a história de. Ai, como ela chama? A Cleo. Da Cleo, que é uma trabalha numa casa, é uma empregada doméstica, né, uma funcionária doméstica. Ela trabalha na casa de uma família de classe média alta, ou classe média, por se dizer e tal. E tem todo um contexto de gênero, de classe, étnico, que fica muito bem composto nesse filme, assim, bem bonito. É um filme bonito e filmado em branco e preto, bem bonito. É. E tem escolhas realmente memoráveis, né? Porque quando você fala exatamente isso da Cleo, que trabalha nessa casa, e é uma casa que está começando a desmoronar, né? Um casamento que está falindo ali, e uma mãe que está sobrecarregada de alguma forma, claro, com o apoio de Cleo e de uma outra funcionária doméstica e da avó. Então é uma casa das 4 mulheres com 4 crianças. Então eu acho que realmente essa questão do gênero, né, tá muito colocada no filme. Não que as outras não estejam, estão em outras camadas, eu acho. Camadas que são de fino trato, como elas falando na língua indígena delas, né, as empregadas. Então, quando elas saem para se divertir, que elas têm ali o seu momento de ir para o cinema, ou de namorar, ou de ir até a vila onde a mãe mora, mas será que eu posso voltar para cá? Não posso voltar para cá? Tá rolando uns protestos ali por moradia nessa, né, distante. E Roma é esse local, né, esse bairro na cidade do México de classe média alta e que tem tudo ali perto, né? Muito bem localizado. Só que tem isso, tem essas empregadas que estão morando ali no fundo das casas, né? Então, é difícil não remeter para mim a que horas ela volta, ou coisas do tipo, sabe? Filmes assim, que colocam essas empregadas como da casa, como da família. Só que aqui tem um olhar muito mais terno, porque é quase um olhar infantil, né? Porque é de alguma forma uma biografia do próprio Cuarón, né? Ele passou por isso, a separação dos pais, ele foi cuidado por uma empregada doméstica por muito tempo. Então ele quis remeter toda a história dele nesse filme, um filme que ele fez sem roteiro, né? Que a gente, né, tem um making off aí também na Netflix para quem não viu. É um filme que ele fez sem roteiro, ele fez muito com as memórias dele e muito focado nos objetos, na ambiência, né? Nessa lógica de reconstruir essa casa de uma forma que ele memorizava as pessoas, o jeito que se vestiam. Então é um filme que tem um trabalho
design de produção, de arquitetura mesmo ali, de construção do local, daquela casa, da reconstrução daquela casa, Sim. minucioso, impecável. É, e eu entendo essa ligação com que horas ela volta, mas eu acho que tem tanto peso para um protagonismo quanto a Cleo, a própria casa em que o filme se passa. A casa é uma protagonista, né? Tanto que por boa parte do começo do filme a gente é apresentado à casa e os seus personagens eles estão por ali passando, né? Então, ou seja, a própria Cleo e a Nana, se eu não me engano, ou uma outra moça que trabalha com ela na casa, que aliás a cena de abertura do filme é muito bonita, né? Que é o chão da garagem sendo lavado, né? E aquela água que vai, se volta, e aquela coisa que não se acaba, né? Porque, enfim, um cachorro que tá o tempo todo estragando aquela limpeza. E, mas a casa, assim, pra mim, ela é realmente um personagem, assim, ela vai se transformando com o tempo, com os acontecimentos daquela família, e ela comporta toda a história, né? Então aquela câmera bem lenta que vai e volta, e vai e volta, e esse movimento por muitas vezes eu achei fenomenal, muito paciente, uma câmera, que você disse, né, em algum momento quando eu estava assistindo, que era uma câmera muito paciente, e, e ele tem interessante é que esse filme, apesar dele ser preto e branco, ele não tem aquele granulado de filme antigo. E isso eu acho muito curioso, assim, porque em princípio a gente pensa assim, o filme preto e branco é porque é no passado, né? Mas ele não traz esse tom de se passar, ele tem uma coisa mais moderna nele. E esse preto e branco me faz pensar que é uma maneira menos ajuda a tirar do espectador aquela ideia do que é o México, porque o México quando a gente pensa em México, a gente pensa em muitas cores, ou o americano médio que não tem noção do que é o México, vai pensar no México aquela coisa amarelada, né, sépia, né, aquela cor que, enfim, que o México costuma ser retratado nos filmes dos Estados Unidos, mas especialmente eu acho que tirar a cor faz com que o filme permita com que ele transmita a mensagem que ele queira, que tira esse conceito pré-concebido que a gente tem do que é o México, né? E o fato das funcionárias, né, da Claire e da amiga dela falarem outro idioma para além do espanhol, também é muito interessante, assim, leva a gente para esse lugar, transporta a gente para essa divisão que existe étnica no próprio país, né? E eu achei muito sensível da parte dele colocar dessa forma, muito inteligente também. Ele coloca, ele reconstruiu, você estava falando do making off, né? Eu estava ouvindo um pouco. Ele reconstruiu uma avenida, esqueci o nome da avenida, inteira. A gente inteiro, ele reconstruiu ali as pistas, as lojas, os restaurantes. É muito maluco aquela cena que a Cleo sai atrás do menino que desaparece, que é um plano sequência, é tudo nessa reconstrução. Gente, é incrível. Eu achei fenomenal. Fiquei mais fã dele do que eu já era, assim, né? Acho que foi o filme que me fez até agora, dos que eu assisti, admirar mais ainda ele, assim, como diretor autoral que ele é, né? Porque ele de fato fala que ele resolveu fazer esse filme sem roteiro e ele estava só com as ideias e com as memórias dele, e aquilo foi crescendo de tal forma que, enfim, é isso. Ele começou a trazer móveis dos parentes de outras casas, de outras cidades, para poder reconstruir a casa que se passou a infância e as memórias que ele tinha de como que aqueles objetos estavam. Aí eles procuraram os azulejos, as cores, o mosaico dos azulejos para que fosse do jeito que era. Ele não encontrou, achei bonita essa história, ele não encontrou o azulejo que ele queria. E aí procurando locações, ele viu eles viram uma que não interessava, mas que lá tinha o azulejo exatamente como ele tinha descrito e não tinha encontrado, enfim, acho que é isso, é um filme também de memórias, mas as memórias dele. Tenho curiosidade para saber o que as pessoas que cresceram naquele lugar pensam assim sobre o filme, né? O que elas sentem quando veem o filme.
tem também uma questão de luta, né? Você não lembra se você pode falar um pouco mais, eu não lembro do que se trata aquele protesto que acontece. Aquela, aquele, Então, é um protesto de uma periferia, né, que tem ali na sede do México, que, em geral, onde estão os menos favorecidos e muitos povos originários, né, que são lá, entre aspas, os nossos escravizados, de alguma forma, né, que também foram escravizados durante a ocupação espanhola, né, muito menos os escravos africanos e muito mais os próprios nativos foram colocados como escravizados no México. No México, em geral, na América Espanhola. E eu acho que isso dá um contraste muito bom até com aquele filme hondurenho que a gente viu da Guatemala, né? A Chorona, né? Que a gente isso. comentou até no Obsessões, que também traz essa questão dos escravizados e também da luta pela residência, ou por justiça mesmo, de alguma forma. Só que aqui, a Cleo, até, e daí diferente, querendo trazer até a diferença do Que Horas Ela Volta, tem um olhar mais generoso. E aí eu acho que tem muito da empatia das mulheres, né? Por mais que uma esteja né, numa questão de poder e a outra de serviçal, há ali até uma frase linda, né? De que ela fala, nós mulheres, em geral, estaremos sempre sozinhas, né? Ela volta bêbada um dia e desabafa ali com ela. E Cleo passa por um trauma absurdo, né? Porque ela fica grávida e daí o pai, ou o genitor, some e ela vai atrás desse cara e tudo mais. E aí tem cenas que a partir disso tornam, acho que o filme mais emocional, seja no parto, seja naquele assalto, no meio daquela confusão que eu estava tentando descrever aqui, que era um protesto que foi duramente, né, combatido ali pela polícia, pelo exército mexicano. E aí tem esse assalto nessa loja que ela está comprando o berço do bebê que está para chegar. E aí o resto eu não sei nem o que falar, porque realmente aquela cena do parto é uma das mais belas, trágicas, traumatizantes que eu já vi assim, porque desde o momento que ela estoura a bolsa ali até estar na maca ali, é uma angústia, uma agonia, um desespero, e de alguma forma ao final ela até fala que é um alívio, né? Mas até chegar a isso demora muito, né? É angustiante pra gente que vê, né? Eu acho que esse filme ele tem uma questão, a questão de gênero é mais forte do que a questão de classes. É como se existisse de fato uma sororidade entre essas mulheres, apesar da classe, né? Em muitos momentos eu achei que a, a questão de classe ia se impor e que coisas ruins fossem acontecer ali na relação, né, da dona da casa, até da mãe dessa mulher, a senhora que mora ali também, eventualmente está lá, eventualmente, com a Cleo. Achei que coisas piores fossem acontecer, que bom que não acontecem. E tem críticas, né? Tem gente que fala que essa relação de afetos mascara um pouco a luta de classes ali que existe, né? Quer dizer, o embate, né, dessas classes e a exploração. Eu acho que é mais complexo que isso, assim. Acho que a nossa realidade, ela pode ser mais complexa mesmo, assim. Ainda mais quando duas mulheres se veem numa situação semelhante, de alguma forma, né, de abandono com filhos e tudo mais. Acho que eu acredito no que o afeto pode se impor. É, e tem aquela cena inesquecível, né? Falando já então do luto da Cleo, que é na praia. Aquela cena, nossa, aquela É cena aquilo, porra, Quaron, invade minha casa e me chama de pai, porra, que coisa linda, gente. Eu só queria trazer essa questão do que você falou, depois a gente volta pra praia, porque aquilo lá a gente tem que falar, acho que por umas 2 horas. Eu super entendo a crítica. Depois eu até quero trazer uma outra crítica que eu li,
sobre essa, inclusive, em especial dessa frase das mulheres que eu falei agora há pouco. Mas é uma visão de uma memória de uma criança. Então, certamente aquela criança não registrou se houve algum maltrato, se houve algum distrato com aquelas mulheres que ajudaram ele a construir a vida, salvaram a vida deles ali de alguma forma, né? Eu acho que tem isso, é um olhar genuinamente infantil, né? E eu acho isso muito bonito. Eu não tiro a beleza, nem o peso, nem a força, porque as nossas memórias são registradas e a gente carrega como nós queremos carregar. E eu acho que o Cuarón traz aqui a memória dele, a memória infantil dele, de olhar para aqueles azulejos, de olhar para aqueles imóveis, para olhar aquela estante cheia de livro do pai, que depois estava vazia, para a mãe sofrendo, para aquele café da manhã todo dia lindo, cheio de coisa para comer, e o olhar de Cleo sempre presente, da Uhum. Cleo sempre amorosa, da Cleo sempre carinhosa. Quando esteve grávida, todo mundo ajudou, fomos lá comprar. Ela morava na casa com eles, ela brincava com eles ali de tiroteio, ou de pega-pega, ou de coisas do tipo. Em algum momento ela até olha para ele e fala: Ah, tô morto, não posso falar. Ela, ah, é bom estar morta. Né? Então, tem uma singeleza no filme que eu acho que ela é proposital por ser um filme sobre si, por ser um filme sobre memória, sobre o seu próprio afeto. Ele não está fazendo uma reflexão sobre o México histórico. Ele não está fazendo uma reflexão sobre o México que tem luta de classes. Claro que isso veio depois, ele traz isso depois, tanto que ele coloca isso em Sua Mãe Também, ele traz em outros filmes dele questões assim, mas aqui eu acho que é esse olhar muito do uma reconstrução do que viveu. E eu acho Uhum. isso tão difícil e de É. ficar assim tão bonito, de ficar tão emocional, emotivo. Não é um filme para você falar de luta de classe, claro que você pode falar, mas não é sobre isso, é sobre memória, eu acho. Eu acho que é memória É. e trazer essas, né, essas dissonâncias de, pô, faz sentido essa pessoa estar aqui falando uma outra língua que eu não conheço? Por que que ela está aqui, ela não está na casa da mãe dela? Por que que... e trazer perguntas genuinamente infantis, que não tem respostas, né? Não tem respostas fáceis. Eu acho que o filme, É, ele consegue fazer isso. sim, tanto que no próprio making of, no dia da gravação da cena que o pai sai de casa, ele disse que ele tava muito irritado nesse dia, no dia das gravações. E ele estava muito nervoso, e ele pegou e saiu para andar, para poder espairecer um pouco, e começou a se questionar, por que que eu tô nervoso? Eu tô conseguindo fazer o filme que eu queria, do jeito que eu queria, com todos os recursos que eu queria, com toda a liberdade que eu queria, a equipe tá trabalhando super bem, não tem por que ele reclamar, por que que eu tô irritado? E daí ele se dá conta que ele tá irritado porque é o dia que o pai vai embora, que é a raiva que ele recarregava com ele. Então, e ele conseguiu, e ele fala como ele não, como autor, ele não julga os personagens e estar nessa posição coloca ele num lugar em que ele considera então que o pai dele estivesse sufocado naquela casa, naquela família, enfim, ele considera um olhar com menos juízo de valor para a ação do pai através do filme. Isso é muito forte, né? Assim, é, é isso, vem de um lugar muito infantil dele mesmo, né? Toda essa construção Do desse íntimo, né? universo e do íntimo, desse olhar. Então, não dá para se desconsiderar que pode ter uma romantização ali das relações. Ele era, enfim, uma criança, né? E ele só sentiu os afetos das pessoas com as quais ele conviveu. Então, também estou passando meu pano. Então, eu vi uma crítica, acho que foi até no post que eu fiz da cena, que daí falou: é, já desconfio de uma frase dessa num filme dirigido por um homem. É,
Olha, difícil, né? Porque é uma sensibilidade do artista, é a sensibilidade dele de olhar para a mãe dele como alguém altruísta, com alguém. E acho que também tem essa questão, é algo muito íntimo. Então é difícil julgar um homem branco, mexicano, né? Mas um homem branco falando algo assim sobre as mulheres, e ainda coloca a mulher indígena no mesmo patamar, sabe? É o tipo de militância que me afasta, ao invés de acolher, ao invés de ver algo, porra, olha que cena, olha que forte, olha que olhar, olha que reflexão sobre aquele momento daquela mulher naquela estrutura, naquela casa, naquele bairro, naquela cidade, que estava vivendo talvez o pior dia da sua vida. Então é difícil olhar esse olhar assim. Claro que tudo é passível de crítica, a arte está sendo feita aí para o mundo, e daí cada um vai absorver da sua forma, com o seu viés também. Mas eu acho complexo julgar isso, sabe? Qualquer decisão artística mesmo. Ah, é porque branco e preto e não foi colorido. Você pode criticar qualquer coisa. Por que colocar uma atriz, não atriz, como protagonista? Por que colocar quatro crianças e não duas? Você pode criticar qualquer coisa. Por que pôr um cachorro que caga toda hora e não colocar um gato que sabe se autolimpar? Não sei. É uma escolha. É uma escolha do artista. É. Ah, tem escolhas do artista que a gente pode criticar porque o artista realmente faz cagada, né? Às vezes. Não, claro, Mas tudo é passível de crítica. nesse caso aqui, acho que é uma militância meio. Tem aquele meme, né? Tem um meme que eu adoro, que a menina fala assim: beleza, você tem a sua opinião, só que eu respeito a sua opinião, só que ela é burra. Porque tem horas, gente, tem horas que a gente tem que olhar para a realidade de uma forma menos preto no branco. Porque mesmo um preto e branco vai ter cinzas, vai ter as nuances das coisas, né? E a gente não tem como, obviamente, tirar o fato dele ser um homem. Porque falando de mulheres, ele é um homem, que vai fazer o quê? Então, vai ter um viés masculino e talvez, muito provavelmente machista, porque afinal todos nós estamos inseridos aqui, eu acho uma bobagem. Eu acho que o filme não tem nada de. Eu acho que é o contrário, assim, inclusive. Eu acho que é um filme que ele mostra como que as mulheres são muitas vezes abandonadas e largadas por homens de toda forma, né? Sejam independente da classe, né? Seja a mulher pobre, seja a mulher rica, as mulheres são sempre largadas, né? Quando nessa sociedade extremamente patriarcal que a gente vive. E ele mostra isso de forma esplêndida. Inclusive, todas as mulheres ali são as cuidadoras, né? Os homens. Aliás, a apresentação do personagem do pai é fenomenal. É puro falo, né? É puro. É falocêntrica, que é o poder do carro, é ele conseguir colocar um carro gigante naquela garagem estreita. Ele não precisava de um carro daquele tamanho, né? Então, aquela necessidade de se sentir com poder e tudo mais, que é o machismo mesmo, é o O patriarcado. cigarro na mão, a música tocando alta, é uma Demora pra gente ver o apresentação rosto. demora, ele vai com calma, ele é muito paciente, é um filme que vai muito, né, no seu tempo, com calma, para não ter correria, de fato. Apesar de ter essa cena do protesto, que é uma agilidade, uma loucura, imagina a quantidade de pessoas ali sendo dirigidas, numa correria surreal, né, a dor das perdas ali, as pessoas morrendo no meio do caminho, é uma cena grandiosa, mas tem a grandiosa cena final, né, o quase final, que mostra exatamente isso, as mulheres que são as salvadoras, né? E aqui no caso a mulher indígena, a mulher que não fala o espanhol como primeira língua, que é a salvadora de uma das crianças que está se afogando ali. Num traveling que ele faz dentro do mar, assim, que eu vi o making off, mas ainda não sei como ele fez, né? Porque é uma loucura, porque construir aquilo dentro do mar real, né? Não está construindo numa piscina do Titanic, ele está construindo no mar real ali.
e com crianças de verdade, com pessoas de verdade. A angústia daquilo é muito. As águas vão além do mar e vão para os nossos olhos, porque é muito duro, muito pesado. Ela tinha acabado de perder o filho, todo esse peso, né, de ter essa ideia dos meninos serem filhos dela, de alguma forma, ela tem essa conexão com essas crianças umbilical, de alguma forma, né, desse peso do que ela viveu, e essa mãe que está cuidando dos outros filhos, que também está perdida. Então é muito. Dá para pensar que é Iemanjá salvando, dá para pensar que é a vida, né, através da mãe, da mulher, que se reconstrói. É fabuloso, é fabuloso. É uma cena que é É, inesquecível. Eu tinha visto o eu, filme uma vez só, eu revi agora para a gente comentar, e essa cena eu nunca tinha esquecido. essa cena é fenomenal. A sensação que eu tive foi um pouco diferente, assim. Foi uma sensação do tipo assim, ela não tem noção de que ela se vê numa encruzilhada, assim, do tipo, ela vai precisar salvar aquelas crianças ou ela morre, né? Mas óbvio que tem um fator heróico nessa atitude dela, mas ao mesmo tempo é quase que uma sensação do tipo assim, a vida dela pertence àquele trabalho que ela faz também, sabe? Tem um pouco disso, de que é, ela não sabia nadar e ela foi deixada ali para cuidar das crianças na praia. Como assim? Entendeu? Se eu tenho uma filha, eu vou deixar meus filhos brincando no mar com uma pessoa que não sabe nadar cuidando, sabe? Então é tipo, tem uma coisa que eu falo isso porque o próprio filme mostra que em muitos momentos era a responsabilidade daquelas empregadas domésticas a cuidarem de coisas que estava para além da capacidade, da possibilidade delas, que era, por exemplo, manter aquele quintal o tempo todo limpo. Impossível, porque você tem um cachorro que caga o tempo todo. É óbvio que vai ter merda ali o dia inteiro. Por mais que você lave aquilo 10 vezes no dia, vai ter bosta no chão, gente. Tem uma cena que o pai fala pra mãe, né? Essa casa tá uma bagunça. E daí mostra a Cleo recolhendo as coisas. Enquanto eles estão tendo esse diálogo, ela tá recolhendo as coisas lá em cima, descendo as escadas. Isso tarde da noite, já era uma funcionária, já era pra estar na casa dela há muito tempo, né? Ela não, tá lá recolhendo as coisas e mostra a casa toda impecável. E daí, então, para mim, essa cena das crianças é isso. Acho que tem esse olhar heróico que de fato ela salva, mas tem isso também. A vida dela não pertence a ela, né? Tem isso, pertence também às pessoas com as quais ela trabalha, até porque ela onde ela estaria se não fosse ali, né? Ela está um pouco presa nessa realidade. Então isso me trouxe angústia também É nesse lugar, angustiante isso, não apenas a angústia, obviamente, do risco de vida das do crianças ali afogamento. e da própria É, Cleo, do afogamento, mas é da posição dela de não ter saída. não ter escolha, né? É muito legal isso que você falou. Faz muito sentido, sim. E a cena final é muito interessante também, né? Porque ela sobe uma escadaria grandiosa ali, né? E o avião passa, né? Passa um avião bem na hora que ela sobe, e a gente tá olhando o céu. A gente começa o filme olhando pro chão e acaba o filme olhando pro céu, com um avião passando. Então, mostra um pouco dessa prisão, né? Eu acho que tem isso também que você falou agora. É, parece uma prisão, porque é um cubículo ali. Ela sobe as escadarias daquele cubículo e vai até o teto, que é onde ela estende as roupas da casa ali, dos moradores da E é uma casa. escadaria e uma escadaria que os donos jamais vão subir, né? Só as São crianças só para as brincar. mulheres que vão subir. É. Só Sim, sim, é isso. Mas tem, eu acho que tem essa o visão Cuarón do. fala, Fala. ele fala do avião também no making of. Ele fala sobre, ai, só um minutinho. Desculpa, não consegui pôr mute. Ele fala sobre o fato de que é um objeto que não combina, não faz parte daquele ambiente, porque é natureza e metal. Ele falou alguma coisa sobre. E aí
Isso também me remete um pouco à própria posição da Cleo de novo, porque ele, não sei se foi isso que ele quis dizer, mas me remete a essa sensação que eu fiquei no filme, assim, né? Que é, essas pessoas indígenas que foram colocadas num lugar que não pertence a elas também, sabe? Que não combina ali, não era para eles estarem ali, não é lugar deles ali. No sentido de que eles deveriam estar no lugar que pertence a eles de verdade, com todos os recursos que são deles, ou que já eram deles antes dos europeus chegarem, né? É um filme grandioso. A gente falou que não dá para falar de classe, aí estamos falando de classe até agora. Estamos falando de origem até agora, de diferenças étnicas. Porque é isso, é um filme muito rico, é um filme com muitas camadas. Não dá para. Não é um filme que você vê e fica, é só bonito. Não tem como, porque o conteúdo que tem aqui é todas essas detalhes, às vezes, como a gente falou, da língua, ou do namoro, ou daquele homem com os bastões. Nada é gratuito. Tudo ali tem uma função, tudo ali tem uma memória. E eu acho que tem isso. É um filme que, apesar de ser um filme autobiográfico, né, por assim dizer, é um filme que se fala muito sobre o México. Fala muito sobre as diferenças, fala muito sobre as discrepâncias que tem entre classes altas, baixas, indígenas, brancos e por aí vai. Então é um filme riquíssimo, um filme riquíssimo. E é isso. É isso. Então Obrigada, vejam Roma, né? Maron, Vejam Roma, porra. Seu divo, Olha, e a meu Litsa Deus. Aparicio, um beijo pra você. Primeira atuação e é um desbunde, é uma coisa linda porque é muito realista, né? Tem essa questão, acho que a gente não falou, que parece realmente que eles estão todos ali sendo eles mesmos, né? Tirando a Marina de Távira, que é a mãe, o resto ali parece que está muito solto, né? Tá muito realmente sendo eles mesmos, de alguma forma. E a gente sente isso, a gente sente que é muito genuíno, seja o cuidado, o toque, igual você falou, pegar a roupa e cuidar e olhar, e essa câmera que vira e mostra o ambiente, né? Tem todo esse cuidado e faz esse movimento quase o filme todo, né? Uma coisa fabulosa, né? Tecnicamente incrível. Ele é o próprio diretor de fotografia do filme, o próprio Cuarón, ele fez tudo, ele quis fazer tudo por conta dessa memória e querer ser dono da história que ele está contando de fato, sem querer terceirizar. Então, realmente é um filme que ele demorou provavelmente a vida toda para fazer e que bom que conseguiu fazer e está disponível na Netflix para você ver ou rever, né? E é legal isso, porque ó, eu vou falar os outros diretores mexicanos, que são os três amigos, né? O Iñárritu e o Del Toro. Eles, nesse pouco tempo, né, nesses últimos 10 anos, os três fizeram filmes da vida, ou biográficos, ou que sonharam a vida toda por fazer. Porque o Bardo, de alguma forma, é biográfico do Iñárritu, e o Frankenstein e o Pinóquio eram os projetos da vida do Del Toro, que sempre brincou com Sim. essa coisa dos monstros. Então é muito legal que esses três mexicanos que dominaram Hollywood na última década venceram quatro Oscars de melhor direção na sequência, conseguiram ter espaço, liberdade artística para, de alguma forma, os três bancados pela Netflix, os quatro filmes, na verdade, para construir e mostrar essas histórias deles, né, íntimas Uhum. e que vão para além do que eles são, do quem eles eram e talvez de quem eles serão para o futuro. Então é muito legal isso de ver como eles chegaram lá. Lindo, lindo de ver. Continuem, cheguem mais, que venham outros, como diz o Kleber, que mais jovens aí, mais novos, uma nova geração venha inspirada por esses que abriram muitas portas. Para contar as histórias que precisam ser contadas. Então vejam Roma e deixem um like aí, comentem o que vocês acharam. Um beijo para vocês e até o próximo Análise Beijo, Obsessiva. obrigada.